Pedimos, Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como você pode me ouvir nessa noite, o teu Deus está aqui. Ele não está em outro lugar, não está alheio ao que você sente, às tuas emoções. Deus está com você. Deus está em você. Deus está aqui para falar com o seu povo nessa noite. E eu creio muito, igreja, creio muito, que quando o povo de Deus se reúne, algo acontece, não só aqui na terra, mas nas regiões celestiais. E Deus, Ele está movendo as regiões celestiais em favor do seu povo nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Abra sua Bíblia, querido, comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, vamos fazer a leitura dos versos 13 ao 17. Evangelho de Mateus 16, a partir do verso 13. Na minha Bíblia tem o título A Confissão de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes eles: e vós? E vocês? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou carne e o sangue, mas foi o meu Pai que estás nos céus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Você pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Queridos, Jesus, ele havia começado seu ministério. E imagine, irmãos, que já tinham 400 anos que não se levantava profeta em Israel. Então, quando Jesus começou seu ministério ali, precedido de João Batista, que o precedeu, era natural que as pessoas especulassem a respeito de quem era Jesus. E Jesus já havia feito muitos sinais, muitas maravilhas, já tinha curado enfermos, já tinha multiplicado, alimentado uma multidão com a multiplicação ali de pães e peixes, e isso era natural que as pessoas, as multidões já seguiam Jesus, era natural que as pessoas conversassem entre si e especulassem quem era Jesus. Isso pode ser percebido, por exemplo, nesse mesmo capítulo, a gente vê que os fariseus, eles chegam até Jesus, os fariseus, aquele povo religioso, eles chegam até Jesus e pedem um sinal para ele. Falei: olha, se é para nós crermos, faz um sinal para nós, para que a gente creia. E Jesus ali
sabendo da intenção do seu coração, que aquilo ali, aquele pedido era para o tentarem, e ele fala assim, não vai ter nem sinal nenhum para vocês. Já teve um sinal. Não será nenhum dado, outro sinal, senão o de Jonas, que esteve ali, 3 dias no ventre de um grande peixe. E da mesma forma, o nosso Senhor Jesus esteve 3 dias ali, na escuridão, nas trevas, após sua morte, mas diferentemente de qualquer outro ser humano nessa terra, ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas não eram só os fariseus que tinham essa curiosidade, não. Você vê que os próprios discípulos, eles entre si, eles não tinham muita certeza acerca de quem era Jesus. Naquela passagem que Jesus, ele estava no barco com os discípulos e vem uma grande tempestade. Quando Jesus, ele fala ao vento e dá uma ordem ao vento e ao mar para que eles se acalmem, os próprios discípulos entre si ficam impressionados. E eles perguntam entre si, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele com certeza, vamos dizer assim, era o assunto do momento. Todo mundo queria saber quem era ele. E nesse texto que nós lemos, queridos, Jesus estava com os discípulos a caminho de uma cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade muito pagã. Dizem que era uma cidade muito bonita, com muitas fontes, mas uma cidade extremamente idólatra. E Jesus estava indo para lá com seus discípulos. E quando eles estavam se dirigindo a esse local, Jesus então, ele faz 2 perguntas aos seus discípulos. E ele começa com a primeira delas perguntando assim: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que dizem os outros que é o Filho do Homem? E aí os discípulos, eles respondem para Jesus a partir daquilo que eles estavam ouvindo, os burburinhos ali na cidade, no meio das multidões. E eles falam: olha, Jesus, falam que você é João Batista. Outros dizem, que você é Elias, vem o mesmo espírito de Elias. Outros dizem que você é um dos profetas, que se levantou. Eles relatam opiniões que as pessoas falavam ali, dentro da tradição profética que eles foram ensinados. Os ensinamentos de Jesus, às vezes, na opinião daquelas pessoas, eram compatíveis que ele fosse para dizer que ele era um grande profeta, um novo profeta. Mas Jesus, na sequência dessa pergunta, ele faz uma segunda pergunta. Os outros estão falando isso, Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E antes que qualquer um deles ensaiasse dar uma resposta, eu já imagino Pedro, o mais afoito, o mais enérgico ali, tomando um passo à frente, e ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala assim: Pedro, você realmente é um felizardo, você é um bem-aventurado, você é feliz porque essa resposta, ela não veio da sua carne, do seu sangue, do seu intelecto, ela não veio de você. Essa resposta, ela foi uma revelação do próprio Deus para você, do meu Pai, te dizendo que eu sou o Filho de Deus. Queridos, se nós perguntarmos para qualquer pessoa dos nossos dias hoje, o que elas acham de Jesus, elas vão ter uma opinião sobre Jesus. Elas vão dizer que Jesus era uma pessoa boa, que foi um grande homem, que marcou a história. Elas vão dizer que Jesus era um filósofo,
né, que tinha grandes ideias. As pessoas, elas vão dizer, né, às vezes ali orientado por outras influências que não são a palavra de Deus, vão dizer que Jesus era um espírito iluminado. As pessoas, elas têm uma opinião sobre Jesus. E elas falam muitas coisas acerca dele. Outras pessoas podem relatar Jesus como um operador de milagres. Às vezes, a pessoa ouviu dizer que tal pessoa fez um propósito com Deus e ela alcançou uma graça, alcançou ali um milagre. A maioria das pessoas, elas vão ter boas referências de Jesus. Elas vão falar coisas boas acerca dele. Dificilmente você acha alguém que fale algo negativo acerca de Jesus. Mas é importante a gente entender que as muitas respostas que as pessoas dão acerca de quem é Jesus não necessariamente correspondem à realidade de quem é Jesus. E Jesus, ele provoca os discípulos quando ele estava nesse caminho de Cesareia. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Queridos, existem duas formas da gente conhecer Jesus. A primeira delas é pelas coisas que a gente escuta, pelas coisas que a gente ouve a respeito de Jesus, ou mesmo pelas coisas que a gente pesquisa. Quando você procura um livro, procura conhecer a história. E assim como muitas pessoas, você pode ter sim uma opinião acerca de Jesus, com base no seu conhecimento, com base no seu intelecto, com base na sua racionalidade. Mas existe uma outra forma de conhecer Jesus. Uma forma que exige um passo de fé. Uma forma que exige proximidade. Uma forma de conhecer Jesus que exige intimidade. Existe uma segunda forma de conhecer Jesus. E para essa, queridos, é preciso fé. Para que ele verdadeiramente não era um homem qualquer, que ele não era um filósofo, que ele não era só alguém que veio para trazer coisas boas para o mundo, mas que realmente ele é o Filho de Deus. E para isso a gente precisa de fé. Vocês lembram quando Jesus ele encontra com aquela samaritana? Ali à beira daquele poço, e eles começam aquele diálogo, ele pedindo, né, para que ele desse água. Jesus se revela a ela, e aquela mulher, ela instantaneamente ela sai ali no meio de Samaria a evangelizar, ia falar o que ela tinha encontrado, o Messias. E vocês veem que lá em João, em dado momento o texto vai dizer assim, que as pessoas falam assim, olha, já não é pelo que você está falando que nós acreditamos nele. Verdadeiramente nós cremos que ele é o Filho de Deus. A consciência daquelas pessoas, a ficha parece que caiu, de que Jesus não era mais um profeta, de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E nós, queridos, como é que nós estamos? Se Jesus fizesse essa pergunta para a igreja de hoje, para mim, para você, e você? O que você diz que eu sou? Será que eu e você seríamos capazes de declarar uma resposta, vamos dizer assim, correta acerca de quem Deus é? Será que eu e você vamos ter na nossa boca uma profissão de fé que realmente exalta Jesus como sendo o Filho de Deus? Irmãos, Jesus ele se apresenta na sua palavra
de muitas formas. Ele diz que Ele é o nosso amigo, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é Salvador. Ele diz que Ele é a luz do mundo, que Ele é a videira verdadeira. Ele diz que Ele é o bom pastor. Ele diz, querido, que, meu Deus, que Ele era o princípio e o fim. Que Ele é. Mas e nós? Será que nós conseguimos enxergar Jesus como verdadeiramente Ele é? Queridos, a gente não pode dizer que segue a Jesus se a gente não conhece a Ele. A gente não pode dizer que a gente é cristão se no nosso coração essa verdade ela não está firmada, não está consolidada. Porque nós ouvimos muitas pessoas que às vezes até frequentam igreja, até frequentam uma denominação, falarem de Jesus, terem Jesus nos seus lábios, terem Jesus nas suas bocas. Às vezes até falam em nome de Jesus, o sangue de Jesus, usam expressões, mas não têm a compreensão de quem é Ele. Meus queridos, a gente precisa conhecer o nosso Senhor. A gente precisa ter uma resposta nos nossos lábios acerca de Jesus que engrandeça o nome dEle. E hoje, queridos, eu queria falar para vocês sobre 3 pontos acerca de Jesus. A gente poderia falar inúmeros, porque Jesus ele se revela na palavra. E você pode conhecer, como eu falei, Jesus como seu amigo, como um consolador, como um Deus de provisão. Mas eu quero que nessa noite você reflita sobre esses 3 pontos que eu trouxe aqui. Que eu acredito, queridos, que se nós tivermos esse entendimento acerca de quem é Jesus, nós verdadeiramente seremos sal da terra e luz deste mundo. E o primeiro ponto, queridos, é nós entendermos a declaração de Pedro, a revelação que Pedro recebeu. Pedro, quando Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós precisamos entender Jesus como verdadeiro Filho de Deus. A partir desse momento, queridos, que Pedro tem essa revelação e ali Jesus confronta os discípulos acerca dessa pergunta. Jesus ele começa a se revelar para os discípulos como Filho de Deus. E ele começa a compartilhar com os discípulos sobre todo o sofrimento que estava por vir, sobre a perseguição, a sua morte, sobre a sua ressurreição. Jesus começa a compartilhar com eles um pouco mais profundamente acerca das coisas que iriam acontecer. Mas mais adiante aqui nesse texto, queridos, no capítulo 17, acontece um episódio que, na minha opinião, é algo que é até difícil da gente compreender, que é a transfiguração de Jesus. Jesus ali na sequência, ele estava com seus discípulos, e aí ele pega Pedro, Tiago e João, os mais chegados, vamos dizer assim, e ele sobe ao monte com esses discípulos. E ali os discípulos eles têm uma oportunidade única, porque Pedro tinha tido uma revelação acerca de quem era Jesus, mas agora era o próprio Jesus mostrando quem Ele é. E ali naquele monte, a palavra do Senhor vai nos dizer que
o rosto de Jesus começa a mudar, que Jesus começa a brilhar como o sol, que as vestes deles se tornam tão brancas que parecem a própria luz. Aquele Jesus que os discípulos conheciam como um homem de autoridade, um homem que operava milagres, maravilhas, que tinha palavras de autoridade, aquele Jesus se revela aos discípulos com a sua glória. E a revelação da glória não é para a multidão, gente. A revelação da glória de Deus é para quem é mais chegado. A revelação da glória é para aquele que se aproxima um pouco mais de Jesus. É para aquele que busca um pouquinho mais. É para aquele que não desgruda de Jesus por nada. E ali, os discípulos ficam impressionados com aquela visão. E naquela visão, queridos, entenda, acontece algo que chama muito a atenção. Os discípulos veem Jesus conversando com Moisés e Elias. Eles ficam impactados com a cena porque imaginem que Moisés e Elias são grandes homens na tradição dos judeus. Moisés foi o libertador, foi um homem que Deus usou para tirar o povo ali daquela escravidão do Egito. Elias foi um profeta muito grande em obras, ousado. Então eram dois homens que não tinham, que na verdade eles não conheceram a morte. Se você estuda a palavra do Senhor, no corpo de Moisés nunca foi encontrado. E Elias, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus numa carruagem de fogo. Os discípulos veem aquele diálogo, ficam impressionados, porque Jesus, que eles já tinham entendido que era o Filho de Deus, estava agora naquele momento com dois homens importantes para os judeus. E aí Pedro se adianta, vai ali e fala assim: Jesus, espera um pouquinho, eu vou fazer uma tenda, tá tão bom aqui, né? Eu vou fazer 3 tendas. Eu vou fazer uma para ti, vou fazer outra para Moisés, vou fazer outra para Elias. 3, iguaizinhas. Sabe o que Pedro fez nessa hora, meus queridos? Ele colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Ele igualou Jesus. Ele não deu a superioridade que Jesus merecia. E se a gente for pensar, queridos, nos nossos dias, às vezes a gente faz que nem Pedro. A gente até tem uma concepção de que Jesus é o Filho de Deus, mas não dá a ele a honra que ele merece. E vai colocando ele ali, ó, no mesmo patamar de outras coisas. Você quer ver um exemplo? Quando as pessoas começam a estudar a Bíblia e ela não se contenta com o que está na palavra de Deus e busca outras fontes. As fontes, queridos, externas à palavra de Deus, elas são muito úteis para nos trazer um contexto histórico. Elas são úteis para nos fazer entender por que determinada palavra foi colocada em detrimento de outra. As outras fontes de estudo bíblico, elas são úteis para nos auxiliar na compreensão, mas de maneira nenhuma elas têm o mesmo valor desta palavra. Não há nada que se compare a esta palavra. A Bíblia Sagrada é a revelação de quem Deus é. Jesus diz, Ele é o próprio Verbo. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. As Escrituras, elas são suficientes.
A gente não pode pegar a Bíblia e colocar ela no mesmo nível de outros escritos. Sabe de outra forma que a gente às vezes não dá devida honra para o Senhor? Quando, por exemplo, as pessoas se achegam até Jesus e tratam o ser cristão como uma espécie de estilo de vida. Eu vou na igreja, tem uma liturgia, tem umas orientações aqui, eu vou escolher aqui o que eu gosto e vou servir, o que eu não gosto eu não faço. Parece assim que para elas servir a Deus é a mesma coisa de, sei lá, de ser vegetariano, por exemplo. Uma escolha que ela faz como um estilo de vida, que vai impactar o seu estilo de vida. E aí esse tipo de pessoa não tem raiz. Porque para ela, Jesus é uma orientação de vida, mas eu posso ter outras. Eu posso ter uma influência de uma ideologia A, B, C, D. E se eu misturar as coisas, também não tem problema não. E aí sabe o que acontece com esse tipo de gente? Elas vão tentando caminhar dentro da igreja, com um passo na igreja e um passo no mundo. O pessoal até dizia, né, que eram os crentes São Raimundo. Passo um pé na igreja, outro no mundo. E elas vão caminhando assim, para lá e para cá, servindo a Deus da maneira que elas mais acham conveniente. Queridos, Jesus, ele está acima de qualquer ideologia. Jesus está acima de qualquer sofisma. Jesus está acima de qualquer coisa que o nosso entendimento possa se comparar. Queridos, Colossenses 1 tem um texto que eu acho tão lindo. A partir do verso 15 diz assim, que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é glorioso, Jesus é poderoso, Jesus é santo, Jesus é o Filho de Deus. Ele não se compara com nada aqui nessa terra. Não há nada que nós possamos comparar a Jesus. E ali, queridos, quando os discípulos tiveram aquela visão da transfiguração, e Pedro fez essa proposta de construir 3 tendas no mesmo nível, a palavra do Senhor diz que os discípulos foram envolvidos por uma nuvem de glória. E eles caíram no chão ali com medo. Imagina essa experiência, queridos. E no mesmo momento, eles ouviram uma voz bradar do céu: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Se você está dando ouvido a alguma outra pessoa, alguma outra coisa, alguma outra ideia, querido, entenda que Jesus é tudo em todos. Jesus é soberano. Jesus é supremo. Jesus não se compara. Somente a ele nós devemos ouvir. Somente a ele nós devemos entregar a nossa vida. Somente
Ele que nós devemos deixar que guie os nossos passos. Será que a nossa vida está sendo guiada verdadeiramente pelo Filho de Deus? Será que estamos dando ouvido a Ele? Um outro ponto, queridos, que eu gostaria que você meditasse acerca de Jesus, é sobre quando Jesus diz que Ele é o pão da vida. Na palavra do Senhor, Jesus, Ele dá algumas declarações. Ele diz, usando o termo eu sou, que é o nome de Deus, eu sou o que sou. E Ele diz que, Ele fala, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Mas eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho sobre quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Observe o seguinte, queridos, Jesus, no livro de João, no capítulo 6, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Jesus, Ele tinha feito uma multiplicação de pães e peixes e alimentado uma multidão. E depois daquele momento, Jesus, Ele se retira e Ele vai para outra cidade. E aí, aquela multidão que tinha sido alimentada, a palavra do Senhor vai dizer que ela segue Jesus. Ela vai atrás de Jesus ali na outra cidade e vai dizendo assim, Senhor, tu estás aqui. Ele tô. Mas eu sei muito bem por que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui por sinais. Vocês só estão aqui porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Se tem uma coisa que Deus conhece, queridos, é a intenção do nosso coração. Jesus sabe os motivos pelos quais nós o buscamos. Aquela multidão, queridos, aborda Jesus e fala assim, Jesus, mais uma vez, né, que nem os fariseus lá pediram um sinal. Aquela multidão fala assim, Jesus, faz um sinal aqui, para que a gente creia que tu és o Filho de Deus. Porque os nossos pais, os nossos antepassados, eles comeram maná lá no deserto. Gente, Deus, Ele é um Deus provedor. Deus faz milagres. E verdadeiramente Deus sustentou aquele povo que Ele tirou do Egito, libertou da escravidão, por 40 anos com um pãozinho fresco todos os dias. Não faltava. Era a provisão de Deus sendo revelada ali para aquele povo de forma extraordinária, miraculosa, ensinando aquele povo a depender de Deus, porque você não podia guardar maná de um dia para o outro, que senão ele estragava. E ainda hoje, queridos, Deus, Ele continua assim sustentando o seu povo. Deus continua fazendo milagres. E eu tenho certeza, queridos, que se cada um de nós aqui pudesse ter a oportunidade de falar das bênçãos de Deus, das coisas grandes que Deus na sua vida, nós teríamos testemunhos para contar. Não é verdade? É verdade. Deus, Ele ainda opera milagres. Deus, Ele ainda opera maravilhas. Mas assim como naquela época tinha uma multidão que ia atrás de Jesus só atrás de pão, só atrás de sinais, nós temos na nossa geração uma multidão que vai atrás de Jesus, não pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. E muitas pessoas enxergam Jesus apenas como uma fonte daquilo que eu quero, daquilo que satisfaz o meu ego, daquilo que satisfaz a minha necessidade, daquilo que satisfaz o meu ser. Mas Jesus conhece a intenção do coração. E Jesus, Ele respondeu para aquela multidão, dizendo assim, é verdade,
Eu sou o pão da vida. Vocês têm que se alimentar de mim. Porque os pais de vocês, os antepassados de vocês, comeram maná lá no deserto, mas eles morreram. Porque aquele pão, ele não era um pão que daria vida eterna. Meus irmãos, Deus faz milagres. Mas o milagre em si não é nada. O milagre ele tem a função de apontar para Jesus. O milagre ele tem a função de quebrantar o nosso coração. O milagre ele tem a função de fortalecer a nossa fé em Deus. Mas milagre nenhum vai nos dar vida eterna. Quantas pessoas, queridos, eu já vi entrar aqui nessa igreja. Não estou falando contra milagres, querido. Nós cremos em milagres. Nós temos um culto de milagre aqui toda terça-feira. Mas quantas vezes eu vi gente entrar aqui por essas portas terças-feiras, receber curas milagrosas e depois tá lá fora, porque a rede social conta tudo, tá? Depois tá lá fora, ó, com um drinkzinho na mão. Gente que busca Deus pelo milagre, que não quer saber do pão vivo, do pão que desceu do céu. Gente que busca Deus só pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. Gente, Jesus ressuscitou pessoas, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim. E aí eu pergunto para vocês, cadê esse povo que ressuscitou? Morreu de novo. Jesus é o pão da vida. Pão, queridos, é carboidrato, ó, tá bem aqui na base da pirâmide alimentar. O pão é um dos alimentos mais antigos da humanidade, mais difundido em todas as culturas. E Jesus, ele fala, quando ele diz que ele é o pão, ele está dizendo para mim, para você, que ele é algo que ele não pode ser buscado assim, ó, só por conveniência. Ele está dizendo para nós que da mesma forma que a gente gosta ali de comer um pãozinho de manhã, a gente tem que se alimentar de Jesus todo dia. É todo santo dia. A gente tem que comer desta palavra. A gente tem que regar nossa vida em oração. É todo santo dia que a gente tem que fazer um compromisso pessoal de servir a Deus de interesse de coração. É todo dia que a gente tem que se alimentar do pão da vida. Porque Ele é base. Ele é base. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento. Experimente ficar sem comer carboidrato e você vai ficar fraco. Agora se alimente de Jesus para você ver como você vai ficar forte espiritualmente. Como você vai ter uma passada firme que te leve para o céu de glória. Experimente se alimentar de Jesus. E experimente começar a ser reconhecido nas ruas como uma pessoa que tem a Cristo Jesus no coração, porque a luz de Deus reblide em você. Se alimente de Jesus, porque Ele é o pão da vida. Somente esse pão é capaz, queridos, de nos levar a um céu de glória. E o último ponto que eu gostaria de falar sobre Jesus é que Jesus é nosso Salvador. Parece até redundante, mas muitas pessoas, queridos, não enxergam Jesus como seu Salvador. Elas falam de Jesus, elas ouvem a Jesus, gostam das coisas de Jesus, até fazem algumas coisas da palavra, mas elas não têm uma firme concepção de que elas precisam de salvação.
Queridos, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que o pecado entrasse na terra, o Senhor ele já tinha preparado um dia em que a virgem iria conceber e a semente dela iria ser aquele que ia esmagar a cabeça de Satanás. Jesus ele é o nosso Salvador. O sacrifício de Jesus ali na cruz não foi uma condenação, queridos, foi uma entrega. Uma entrega de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer. Porque às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar que o pecado nos afastou de Deus. Quando nós pecamos como humanidade, nós fomos afastados de Deus. Deus é santo. Nele não há impureza. E quando nós pecamos, nós nos afastamos dele porque não é mais compatível. Mas o plano perfeito ele já estava lá. E esse plano de salvação, de redenção, de reconciliação, ele se cumpriu em Jesus. Jesus ele é o Salvador meu, seu, pessoal, mas ele é o Salvador da humanidade. A humanidade toda estava perdida, mas hoje, por causa de Jesus, nós podemos mais uma vez nos achegar diante de Deus. E sabe o que eu acho engraçado? É que essa figura de um homem que se entrega pela humanidade, ela é copiada nos filmes. Você encontra vários filmes que você pode assistir aí em qualquer streaming, em que, em dado momento daquela narrativa, um homem, ele se entrega, ele morre em prol dos demais que estavam ali naquela missão. Um homem morre para que o resto da humanidade seja salvo. Vou dar um exemplo. Tinha o filme dos Vingadores, não teve? Um Homem de Ferro, que morreu lá e para os outros salvarem. Aí eu me lembro que eu fui no cinema com a Maria Eduarda assistir esse filme. E acreditem, gente, tinha gente chorando no cinema, porque o Homem de Ferro morreu. Tinha. Porque um homem se entregou pela humanidade. Jesus se entregou pela humanidade. E aí às vezes a gente vê gente entrando e saindo aqui da Santa Ceia, ó. Quando a gente vem aqui, ó, relembrar o sacrifício de Jesus. Estamos aqui compartilhando do sangue, do corpo dele. Não tem crente para derramar uma lágrima velha seca, lembrando do sacrifício de Jesus. Tem algo muito errado com a gente. Quando a gente se emociona com uma narrativa de um filme e não se emociona com o sacrifício de Jesus. Nos falta essa compreensão de que Jesus é nosso Salvador. De que Jesus não é só, Ele é também galardoador daqueles que o buscam. Ele nos abençoa sim. Mas nós precisamos dele não para nos abençoar. Nós precisamos de Jesus para nos salvar. Precisamos de Jesus para nos salvar. E quando você conversa com as pessoas no mundo,
Você pergunta para elas assim: por que você não aceita Jesus? Aí a pessoa vai e fala assim: ó, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas a palavra de Deus diz que se tu com a tua boca confessares e no teu coração credes que Jesus é o Filho de Deus, aí sim você vai ser salvo. Não é por obra, gente. Eu vim de uma família espírita kardecista. E lá, eles pegam Jesus e transformam nessa figura boa que a gente comentou lá no início do culto. Jesus é bom, sim. E você, para melhorar, você tem que fazer muitas obras. Você tem que fazer caridade. Você tem que ajudar o próximo, porque aí sim, você fazendo isso, você vai evoluindo enquanto espírito. É o que prega lá. E as pessoas, elas vão lá naquele impulso, né? Ajudam. E pode olhar aí. Eles têm uma obra de caridade gigantesca. Mas as obras, queridos, elas são só um reflexo da mudança de Deus em nossa vida. Porque não tem nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Não tem nada. Nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Nós nascemos no pecado. Por mais que a gente se esforce, gente, não tem nada que a gente pudesse fazer para ser reconciliado com Deus. O que Jesus é para nós, queridos, é um presente de Deus. É pela graça, por esse presente maravilhoso que Deus deu para a humanidade, entregando a Deus seu único filho, seu filho único, unigênito do Pai, para morrer no nosso lugar, porque aquela cruz era para a gente. Aquela cruz era para mim, para você. Fomos nós que pecamos, ele não pecou. Ele, enquanto homem, foi puro, foi santo, foi perfeito. O Cordeiro perfeito de Deus, que se entregou ali naquela cruz, no nosso lugar, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Nós precisamos de conhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. E precisamos cuidar para que esse nosso relacionamento com Ele nunca se rompa, para que nós alcancemos um céu de glória. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a ter uma compreensão de quem é Jesus. Se Jesus te perguntar hoje: e você? O que você diz que eu sou? O que é que vai sair dos teus lábios? Vai sair uma confissão de que Jesus é o Filho de Deus? Vai sair uma confissão de que Ele é o teu Salvador? Queridos, feche seus olhos. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Jesus. Nós oramos a Ti, Jesus, pedindo ao Teu doce Espírito, meu Pai, que visite a cada vida que está aqui nesta noite. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós andamos caminhando, meu Deus, de um jeito em que nós não reconhecemos verdadeiramente que Tu és o Filho de Deus. Nós Te pedimos perdão, Jesus, por todas as vezes, Senhor, que nós colocamos, Senhor, em pé de igualdade com qualquer outra coisa, ou quando nós não Te buscamos, Senhor, da maneira que nós deveríamos. Nos perdoa, Jesus, por Te buscar pelas motivações erradas.
Jesus querido, que teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos visitar nesta hora e trazer sobre nós, Senhor, uma nova vida em Cristo Jesus. Deus, que cada crente, Senhor, que faz uma oração sincera em seu coração aqui neste momento, Senhor, seja renovado pelo teu Espírito Santo. E venha ser, Senhor, revestido de poder, Senhor, nesta hora, Senhor, para caminhar, Senhor, contigo. No nome santo de Jesus eu oro. E eu queria saber,